Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre amigo Jesus acolha-nos, envolva-nos a todos e que nos sintamos aí embalados pela sua imensa misericórdia, pelo seu amor, para que daqui saiamos, cada um de nós, mais inspirados para o trabalho que nos compete no mundo. É com esse intuito que aqui estamos, mais uma vez. É uma alegria estar nessa casa tão querida, revendo corações amigos e que possamos realmente nos nutrir aqui do pão divino do Evangelho. Antes de iniciar a reflexão da noite, gostaria de trazer um breve recado, convite. Nós deixamos aqui o material de divulgação, os folders, também o cartaz, do evento que nós temos realizado em São Carlos. Este já será o 3º ano desse evento, nesses moldes atuais. Ele já existia no passado, foi resgatado agora num novo modelo, que é a CONESC, a Confraternização Espírita de São Carlos e da região também. Neste ano, com uma temática bastante interessante, com uma abordagem também bastante interessante, vamos tentar aí trabalhar um pouco essas 3 frentes, esses 3 aspectos do tríplice aspecto da doutrina espírita. Serão 3 expositores que estarão no evento, falando sobre o tema principal, ética espírita e atualidade. Então, um deles vai se dedicar mais à parte científica, outro mais à parte filosófica e outro mais à parte religiosa ou moral, do sentimento. Enfim, no fundo, as 3 coisas se fundem em uma só, mas cada um vai ter aí uma frente de trabalho. Estaremos como expositores esse ano, seriam dos expositores, o nosso querido amigo Otacílio Rangel, também de São Carlos, será um outro expositor, e Eulália Bueno, da cidade de Santos, também querida amiga, excelente expositora, será a 3ª convidada. Então fica aí o convite, será como tem sido em novembro, 2 dias, 9 e 10 de novembro, um sábado e um domingo. Fica aí o convite para que estejamos juntos nesses momentos, para vivenciarmos aí, primeiramente, esse que é um dos pilares fundamentais do cristianismo e do espiritismo, enquanto cristianismo redivivo, a fraternidade cristã. Estabelecemos novos laços, estabelecemos novas amizades. É sempre muito enriquecedor quando a gente vai a esses eventos. Conhecemos pessoas de outras casas, de várias cidades, e esses laços depois ficam conosco como tesouros preciosos, esses amigos que passam a ser parte do tesouro mais precioso do nosso coração e que nos sustentam também na caminhada, nos trabalhos, além, é claro, da possibilidade da instrução. Então fica aí o convite, dia 9 e 10 de novembro. Maiores informações vocês podem ver no folder. No folder tem lá o site, conesc.org.br. Lá tem todas as informações, a programação do evento, enfim. Esperamos também contar com a presença dos amigos lá de Escalvado para que consigamos também, e essa é outra finalidade, integrar o movimento regional. Nosso intuito é integrar o movimento, as casas ali de São Carlos, mas também todas as casas dessas cidades irmãs, para que a gente esteja cada vez mais unido e fortalecido para o trabalho com Jesus. Bom, adentrando o tema dessa noite, nasceu a reflexão que hoje traremos a partir de uma leitura de um texto de Emmanuel. E não nos cansamos de nos surpreender com Emmanuel, a sua perspicácia, a sua acuidade, a sua capacidade de extrair das falas, das passagens do Evangelho, perspectivas, visões, que muitas vezes nem em sonho, nem em imaginação conseguiríamos vislumbrar. E essa reflexão do benfeitor Emmanuel nasce de um dos diálogos mais profundos que a gente tem no Evangelho. Sobretudo, as respostas ou as falas de Jesus nesse diálogo, repletas, cada uma delas, de um profundo simbolismo. Todas as falas de Jesus o são, mas especialmente nesse momento, dada a condição, Jesus estava preso diante de Pilatos, prestes a ser entregue para a crucificação. Então, a mensagem, as suas reflexões que traz ali naquele momento, diante daquele que representava o Império Romano, daquele que representava o poderio terreno, as reflexões de Jesus são realmente muito profundas. Não só o que ele fala, mas inclusive o que ele deixa de falar. Por exemplo, naquela
resposta de Jesus tão contundente, tão eloquente, que nenhuma palavra seria capaz de demonstrar quando ele permanece em silêncio diante da pergunta de Pilatos: o que é a verdade? E Jesus então mantém um silêncio divino, numa resposta que, embora silenciosa aos ouvidos da carne e da matéria, ecoaria séculos afora, dizendo-nos, como que implicitamente, que para ouvirmos a verdade, para percebermos a verdade, é preciso antes purificar os nossos ouvidos, é preciso antes purificar os nossos sentidos, a fim de que consigamos ouvir essa voz ou essa expressão, muitas vezes, silenciosa da verdade. Então, é encantador esse diálogo, não só pelo que Jesus fala, mas também pelo que ele deixa de falar. Porque o silêncio também, muitas vezes, é uma fala, e uma fala poderosa, uma fala das mais eloquentes. Mas, em determinado momento, Pilatos, naquele momento, talvez não soubesse o alcance também das palavras que ele próprio fazia, das perguntas que ele próprio trazia, né? É conhecido também uma outra mensagem, que Emmanuel pega uma das falas de Pilatos mais conhecida, que inspirou muitas obras de arte, por exemplo, muitas pinturas, do latim ecce homo, quando Pilatos, diante da turba, apresentando Jesus, diz: eis o homem. Pilatos talvez não tivesse a mínima dimensão do que ele falava ali, da profundidade daquela sua fala, porque então Emmanuel recolhe esse pequeno trecho, essa pequena fala, e traz-nos uma página muito bela no livro Fonte Viva, capítulo 127, intitulada Humanidade Real, em que, comentando essa fala de Pilatos, ele diz: ali Pilatos, sem que o soubesse, dizia a todos os que ali estavam e à posteridade da humanidade terrestre, que no Cristo, ali, se apresentava a humanidade real, o verdadeiro ser humano, o projeto do ser humano concluído. Eis o homem. Isto é, a humanidade não é isso que vemos, os seus desatinos, os seus desequilíbrios, os seus tropeços. Quando muitos pedem a fé na humanidade, eis que essas palavras ressoam: isso é o que pode ser e um dia será o ser humano. Tenhamos, portanto, esperança. Trabalhemos, eduquemos para transformar a irracionalidade em racionalidade, a racionalidade, paulatinamente, em angelitude. Trabalhemos, porque esse é o projeto. Eis aqui a meta. Chegaremos lá um dia. Então, mais uma dessas falas desse diálogo que foi aproveitada. Mas essa outra que nos motiva a reflexão nessa noite se dá no momento em que Pilatos, voltando-se a Jesus, questiona ele: tu és rei? Porque diziam, de maneira sarcástica, irônica, que ele era o rei dos judeus. Então ele pergunta: tu és rei mesmo? Ou que tipo de rei você é? Qual o seu reinado? Como será o seu reinado? E então Jesus, como muitas vezes fazia também, não responde com uma afirmação, responde com uma pergunta. Várias vezes no Evangelho, Jesus responde com perguntas. Por quê? São as perguntas que nos movem, muitas vezes, são as perguntas que movem o mundo. As maiores conquistas da humanidade, todo o desenvolvimento humano nasceu daqueles que ousaram perguntar: por que a gente não pode fazer isso? Por que é impossível tentar fazer isso? Por que não podemos falar com alguém que está do outro lado do mundo? Alguém um dia pensou isso e foi aos poucos concebendo ferramentas, tecnologias que hoje nos permitem essa possibilidade da interação que temos. Por que a gente não pode voar? Alguém um dia se perguntou isso. Alguns talvez até morreram tentando encontrar essa resposta, mas foi dessa busca deles, a partir dessas perguntas, que o progresso, as conquistas, as descobertas foram se dando. A pergunta, portanto, sobretudo no âmbito filosófico, ela tem essa finalidade. Ela traz a responsabilidade de pensar,
de gestar o conhecimento àquele que a recebe. Por isso os grandes mestres trabalhavam tanto com a pergunta. Se olharmos, por exemplo, para Sócrates, que é um dos maiores ministros do Cristo, Emmanuel vai dizer, inclusive, a respeito de Sócrates, no livro A Caminho da Luz, que é um dos que mais se aproximou da exemplificação de Jesus, dos que vieram à Terra, Sócrates, em alguns momentos, ou em algumas características, a sua vida quase que se torna ali igual, muito próxima à do próprio Cristo, mas enfim, Sócrates tinha o seu conhecido método de dar à luz ao conhecimento chamado, em grego, maiêutica. E como que a gente vai vendo os diálogos de Sócrates, como que ele procedia? Geralmente com perguntas. Ele envolvendo o seu interlocutor em perguntas, de modo que ele mesmo pudesse refletir ou perceber as contradições que muitas vezes ele trazia. No seu discurso, na sua fala, Sócrates de tal modo construía aquele diálogo, aquela troca, que o próprio interlocutor muitas vezes se desmentia e percebia o quão não eram sólidos os seus argumentos, o quanto realmente aquilo que ele concebia, que ele entendia, ainda não estava bem consolidado, bem edificado. Assim também Jesus. Quando muitas vezes perguntavam a ele acerca de determinadas coisas, por exemplo, o doutor da lei, que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde com uma parábola. Primeiro com uma pergunta, o que está escrito na lei, como lês? Depois ele faz outra pergunta e Jesus responde com uma parábola, ou seja, nunca algo pronto, algo absolutamente definido, sempre o convite a caminhar. Assim são os grandes mestres. Mais do que dar os passos pelos discípulos, querem fazê-los se erguer e mobilizar aí o seu entendimento, a sua vontade para gestar e encontrar o conhecimento. Mas então, diante dessa pergunta que lhe é feita, tu és rei, Jesus responde com outra pergunta que está lá no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 34. Dizes isso de ti mesmo ou foram os outros que te disseram? Essa é a resposta de Jesus, ou a resposta à pergunta de Jesus. Essa informação, ou esse título aí que está me atribuindo, você está atribuindo por mim, por você mesmo? É a sua leitura de mim, da minha tarefa, ou você está simplesmente reproduzindo o que ouviu falar? Foi você quem analisou o que eu tenho feito, o que eu fiz até aqui, e então chegou a esse questionamento, ou simplesmente você está curioso, porque ouviu os outros falarem do que fiz, do que foi feito, do que foi falado, e está reproduzindo essa pergunta. Pois bem, como geralmente Emmanuel faz nos seus estudos do Evangelho, ele vai tirar essa reflexão ali do seu contexto próprio e trazê-la para um contexto mais abrangente, a fim de que possa agora fazer sentido para nós. E é isso que ele faz da mensagem que está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 85, em que comenta justamente esse versículo. E vai trabalhar conosco algo mais ou menos nesse sentido. Quando nós reconhecemos em Jesus essa sua grandeza, ou seja, quando reconhecemos no Mestre essa personalidade, esse espírito ímpar, essa grandiosidade, essa realeza, essa sublimidade do seu amor, do seu carinho, da sua misericórdia, enfim, quando atribuímos a Jesus esses títulos de divino amigo, bondoso mestre e tudo mais, por que o fazemos? É algo que parte de nós, da nossa relação com Jesus, do nosso entendimento com Jesus, de Jesus, ou simplesmente daquilo que temos ouvido falar sobre Jesus. Em outras palavras, o reconhecimento da grandeza do Cristo já é algo que vibra em nós, no nosso coração, já é algo que encontramos na busca por Ele, por senti-lo e por tê-lo conosco, a caminhar pelos caminhos da vida em busca da iluminação? Ou é algo que ainda o fazemos por tabela? A fé já é nossa? Ou ainda repousamos sobre a fé
de terceiros. Sob a perspectiva de terceiros acerca de Jesus. Olha que reflexão fundamental Emmanuel tira a partir desse simples questionamento. Porque isso, meus amigos, vai impactar de uma maneira que não conseguimos medir na nossa experiência religiosa e na nossa vida como um todo. Porque há uma diferença tremenda entre falar Jesus, tomar ou dar a Jesus esses títulos de divino amigo, de grande mestre e tudo mais, quando isso parte realmente do nosso coração, que já o sente como tal, que já o compreende como tal, e quando essas afirmações nada mais são do que, digamos assim, a propagação daquilo que ouvimos falar a partir de terceiros. Da fala de alguém que nos encantou, da experiência, do testemunho de alguém que conseguiu ali se manter firme e fiel no momento da prova, e isso nos encantou, nos marcou. E então reproduzimos, nossa, Jesus é mesmo bondoso, porque eu vi a atuação ou a postura daquele indivíduo naquela experiência. Mas será que isso realmente encontrou bases no nosso coração? Então, Emmanuel começa a sua análise desse versículo dizendo assim: a pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Compreendamos-la aplicada às nossas experiências religiosas. Quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Estaremos agindo como discos fonográficos na repetição pura e simples de palavras ouvidas? Então é algo que realmente parte de nós ou simplesmente repetição? O quanto a minha visão de Jesus reflete realmente uma experiência pessoal de aprofundamento com Ele e com seus ensinos. O quanto o que eu falo sobre os ensinamentos do Mestre partiu realmente do meu esforço em me dedicar ali àqueles ensinamentos, em meditá-los no silêncio, em rogar ao alto a inspiração para que consiga extrair dele todas as luzes, todos os tesouros que escondem cada palavra de Jesus, cada frase de Jesus? Ou é simplesmente algo que ouvi de um outro alguém falando, que me marcou e então agora passo adiante? Porque muitas vezes, nós mesmos espíritas, com o recurso que temos hoje da doutrina espírita a nos esclarecer os ensinamentos de Jesus, muitas vezes falamos do Mestre, falamos de suas lições, como alguém que simplesmente repete o que ouviu falar. Seja numa preleção, seja num livro que leu, numa referência de alguém, mas quanto de nós realmente já se dedicou a mergulhar nos ensinos e nas palavras de Jesus, estudando o Evangelho, por exemplo? O próprio Kardec, ao iniciar o Evangelho segundo o Espiritismo, esse estudo a que ele se dedica, trazendo a perspectiva espírita acerca das lições do Cristo, logo na introdução, na primeira parte da introdução, Kardec vai dizer: todos admiram a moral evangélica, todos lhe proclamam a sublimidade, isto é, a beleza, e a necessidade. Então isso é quase que unânime. Todos reconhecemos que o Cristo é um referencial para a humanidade. Todos dizemos que as suas lições e a sua vida é muito bela, é muito bonita, e que se vivêssemos as suas lições, o mundo seria diferente. Mas então, Kardec prossegue dizendo, e com um certo puxão de orelha para todos nós que nos dizemos cristãos, ele diz: mas a grande maioria faz isso confiados na fé, a partir daquilo que ouviram dizer ou de certas máximas que se tornaram proverbiais. Trocando em miúdos, o que Kardec está dizendo? Que a grande maioria de nós,
ao falarmos ou ao nos referirmos a Jesus, assim o fazemos a partir de algumas coisas, de algumas reflexões que ouvimos dizer sobre ele ou sobre as suas passagens. Mas quantos realmente foram até a passagem? Dedicaram-se a ela por dias, às vezes por anos, para realmente extrair dela a sua experiência com a passagem. O aprendizado que Jesus, no oculto ali, no silêncio do estudo e da reflexão, pôde lhes transmitir acerca da passagem. Muitos, por outro lado, ele acrescenta, repetem aquelas frases que já são proverbiais. Muitas das falas de Jesus são quase que tomadas como ditados populares. Às vezes o indivíduo nem sabe que é uma fala de Jesus, porque já se tornou tão corriqueira, mas ele nunca foi ou nunca fez esse esforço de ir lá ao texto e ver onde essa fala de Jesus foi colocada, em que momento, em que circunstância ela foi trazida. Ao que ele respondia, quais eram as demandas daquele momento, porque então você consegue enxergar daquela fala que, se tomada apenas como um provérbio, você veria apenas a superfície, mas quando você vai à fala, busca a fonte, se dedica, se debruça sobre aquilo, você consegue alcançar profundidade sobre aquilo. Como num iceberg, você sai da superfície, da simples repetição e desce a tudo que estava implícito naquela fala de Jesus, que agora é repetida quase que como um provérbio. Então, no fundo, Kardec está, digamos assim, dando um puxãozinho de orelha aos cristãos em geral, que assim procedem em relação a Jesus. Quantos de nós já nos dedicamos a ler todas as parábolas de Jesus? Quantos de nós já nos dedicamos a ler e a estudar aquelas passagens de Jesus, da sua vida, dos discípulos, que não estão listadas no Evangelho segundo o Espiritismo? Quantos de nós já fomos lá estudar um Evangelho do João inteiro? Quantos de nós já lemos o Evangelho de Mateus por completo? Marcos, Lucas? Estendendo para além disso, os colaboradores diretos de Jesus, Paulo, Pedro, João, Tiago, o Apocalipse, quantos de nós realmente conhecemos ou demos o primeiro passo para conhecer a Jesus, que é conhecer o que ele falou de fato, e quando ele falou, como ele falou, a quem ele falou? É isso que Kardec está dizendo. Ele prossegue nesse mesmo trecho da introdução, dizendo assim, poucos, no entanto, conhecem a fundo a moral ou os ensinamentos de Jesus, menos ainda lhe compreendem e lhe sabem deduzir as consequências. Então ele está fazendo esse contraponto, dizendo-nos que, de um modo geral, no âmbito do cristianismo, a grande maioria de nós se coloca como aqueles que repetem esses títulos, essas informações acerca de Jesus, sem de fato ser aquilo o fruto da nossa experiência com o Mestre, do nosso contato mais íntimo com Ele, conhecendo realmente a Jesus. Poucos são esses que vão a essa intimidade, que vão em busca dessa intimidade e, por isso, conseguem deduzir melhor as consequências de cada lição do Mestre, consequências essas que serão as fundamentais para a sua transformação moral. Por isso, a nossa reflexão aqui nesta noite é, voltando-nos cada um de nós para o nosso coração, para a nossa consciência, perguntarmos o quanto da minha fé, da minha relação com Cristo, está realmente estabelecida em mim e o quanto disso ainda é bases terceiras em que me apoio. Referências de outros, perspectivas de outros em relação a Jesus. Porque se não o fizermos, se não dermos esse passo de edificar a nossa relação com Jesus, não aquele encantamento primeiro que surgiu de uma palestra que assisti acerca de Jesus, não aquele encantamento momentâneo que surgiu a partir de uma leitura, de um trechinho que li sobre Jesus, não. Se não fizermos esse movimento de ir e construir essa relação com Jesus, estaremos sujeitos a duas consequências.
que são deveras importantes na nossa caminhada espiritual. A primeira delas, o risco de projetarmos a nossa fé sobre terceiros e não sobre o Cristo. O risco de construir a nossa fé, a nossa segurança no trabalho, a nossa confiança para a caminhada sobre aquele que foi o emissário e não o próprio mestre. E como toda criatura na terra é falível, é passível de queda e de tropeço, por mais nobre que já seja o seu trabalho e a sua atuação, todos os que aqui estamos ainda somos passíveis de queda. Se a minha fé foi edificada antes do emissário do que no próprio mestre, no momento em que ele vier a tropeçar, a minha fé balança também. Eu corro o risco, portanto, de edificar a minha fé sobre os cristãos, sobre o cristianismo e não sobre o Cristo. Acontece que o cristianismo e os cristãos são falíveis, se equivocam. Os espíritas somos falíveis, mas o Cristo não. Então, o quanto não é comum assim ouvirmos: mas eu me decepcionei com o cristianismo, me decepcionei com os cristãos, me decepcionei com o espiritismo. E então o indivíduo abandona de todas as suas buscas espirituais. Mas por quê? Havia talvez edificado a sua fé sobre aquele médium que admirava. O médium então veio a tropeçar e ele tropeça também. Havia edificado a sua fé no expositor que admirava. O expositor vem a tropeçar e ele tropeça também. Por quê? Não trouxe para si as bases da fé, apoiou-se sobre a fé, sobre a fala do terceiro, que talvez já seja mais fortalecida, mas é também ainda falível. E no momento, portanto, da tentação, às vezes com a falha de um indivíduo, falha-se um grupo inteiro, debanda-se um grupo inteiro, desmorona-se um grupo, às vezes uma casa espírita, um grupamento, um núcleo cristão inteiro, porque a fé não estava edificada sobre o Cristo, não era uma experiência pessoal daqueles corações com Cristo, era algo, digamos assim, refletido, apoiado no intermediário e não na fonte. Há até um caso, uma história interessante, que está no livro Juntos Venceremos, capítulo 15, uma história de irmão X. Ele conta o caso de um indivíduo que chegou no mundo espiritual e estava tendo dificuldades, claro que é um conto, uma metáfora que ele traz, mas estava tendo dificuldades para adentrar lá, e ele encontra então um emissário do alto que vem recebê-lo ali nos pórticos do céu, entre aspas. E então eles começam a dialogar, e o indivíduo pergunta se ele havia tentado ser realmente um cristão sincero. E ele então começa a desfiar aí todas as suas justificativas. No primeiro momento ele leva um choque com a pergunta, mas então ele vai dizer: não, mas eu realmente tentei. O meu sonho era ser ou ter aquela vida apostolar, me dedicar realmente a Jesus e tudo mais, mas eu encontrava dificuldade a todo momento. Era aquele outro lá que falava tão bem de Jesus, mas logo que saía da exposição se portava com dureza, com indiferença, com crueldade. Era o outro lá que era um médium muito dedicado e tudo mais, mas em relação à sua família, não cumpria, não fazia nada certo. E ele começou a listar os problemas que o impediam de ser um cristão efetivamente sincero. Ele não queria outra coisa, dizia: não, esse era o meu anseio maior, era o que eu sonhava. Mas olha quantos impedimentos eu não encontrei. Então ele vai listando, e o benfeitor vai ouvindo com paciência, com serenidade, e ao final, então, ele diz: mas há um pequeno desajuste aí na sua perspectiva que a gente precisa corrigir. Porque eu não lembro em nenhum momento, embora Jesus tenha convocado os discípulos para segui-lo, não lembro em nenhum momento Jesus convidar os discípulos a seguir os outros discípulos, ou a seguir os cristãos propriamente. O convite era para seguir a ele, o Divino Mestre. Esse sim, o cristão modelar, aquele que nunca haverá de nos decepcionar. Claro que a sua atuação em nossa vida nem sempre vai trazer o que gostaríamos, mas sim o que precisamos. Mas se tem alguém cujo amor, cuja exemplificação, cuja postura
Não precisamos temer de nos desapontar, esse alguém é o Cristo. Então ele fica meio sem ter o que falar e percebe essa contradição. Porque considerava que a postura dos outros era um obstáculo à edificação da sua experiência com Jesus. Por quê? Queria passar a sua experiência com Jesus pela experiência dos outros. Mas é mais ou menos aquilo que Simão Pedro ouviu do Mestre. Está lá no Evangelho de João também, no capítulo 21. Que te importa a ti? Segue-me tu. Se o outro que recebeu o recurso, que recebeu o ensinamento, não está aproveitando, ou se o outro que está numa atividade, tem uma atividade reconhecida, mas tropeça e cai, respeita o irmão, ora por ele, ampara-o no que for possível, mas que isso não seja um impeditivo para seguir e continuar seguindo a Jesus. Se o fato de seguirmos a Jesus for depender da postura de terceiros, então não conseguiremos. Não conseguiremos. Se ela estiver sempre sujeita à nossa fé, à fé dos outros, então mais cedo ou mais tarde balançaremos. Mas em criando essa experiência individual com o Mestre, em realmente consolidando essa confiança que nasce dessa relação do nosso coração com Ele, aquela relação estreita que há entre o pastor e a ovelha, como Jesus diz lá no Evangelho de João, capítulo 10, conhecer e ser conhecido pelo bom pastor, enfim, se essa for a nossa edificação, então estaremos edificando em bases mais sólidas. Estaremos mais preparados para as experiências difíceis. Então esse é o primeiro grande risco, se não nos dispusermos a fazer essa transposição. Inspirarmos sim naqueles que são referenciais, naqueles que têm demonstrado a sua relação com Jesus, mas não esquecer de, a partir daí, edificar a nossa fé. Não repousarmos em ou na autoridade de terceiros, não repousarmos nos trabalhos, nas edificações de terceiros. Porque, caso contrário, faltará em nós essa base sólida ou as raízes efetivas para que, no momento das tempestades, possamos nos manter de pé, possamos nos manter confiantes, possamos nos manter serenos. E está aí o outro risco que corremos, se não buscarmos construir essa nossa relação individual com Jesus. O de faltar em nós bases sólidas para a nossa fé no momento do testemunho. Emmanuel tem uma outra mensagem, também no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 124, intitulada Firmeza de Fé. Para comentar, para trazer a reflexão nessa mensagem, ele pega o versículo da parábola do semeador, no comentário de Lucas, quando Jesus, explicando os tipos de solo, fala do solo, o terceiro tipo de solo, que era o solo pedregoso, que era aquele solo em que, num primeiro momento, parecia bem promissor o crescimento da semente. O solo recebe a semente no primeiro momento de maneira alvissareira, mas em vindo a tribulação, em vindo as dificuldades, logo a plantinha murcha, porque ela não havia estabelecido raízes, havia ficado na superficialidade. Então ele pega esse versículo e, ao comentário, ele diz que assim procedemos muito de nós no que diz respeito à nossa relação com Jesus. Apoiamo-nos em bases espirituais de terceiros. Mas ele comenta, não é aconselhável nos apoiarmos na firmeza de fé de terceiros. Porque dia virá em que esses terceiros serão chamados a outras experiências, não estarão ali propriamente conosco, e então estaremos nós com aquilo que construímos diante da provação e do desafio. E é aí que seremos testados em nossas bases ou nas raízes que podemos edificar. Por isso ele, comentando, acrescenta, enquanto o indivíduo repousa sobre bases de outros, provavelmente estará tudo bem, estará tudo tranquilo. Mas em vindo a tribulação, em vindo a dificuldade, se desviará ou desistirá, abandonará a proposta do trabalho, da luta, buscando alicerces alheios. Por isso, conclui ele, respeitemos a firmeza de fé onde ela exista, mas não nos esqueçamos
de edificar a nossa própria para a vitória estável. Ou seja, é encantador, realmente nos nutre, nos alimenta, vermos a firmeza de fé de um Chico, a firmeza de fé de um Divaldo, a firmeza de fé de um Eurípides Barçanufo. Mas que isso não seja jamais para nós um convite a relegarmos a verdadeira edificação que precisamos fazer a segundo plano, a da nossa fé. Porque eles seguirão os seus caminhos, eles terão as suas experiências e mais cedo ou mais tarde estaremos nós mesmos diante das dificuldades que nós precisamos superar. E a fé deles, portanto, não poderá vir em nosso auxílio cumprindo a parte que nos cabe. Teremos de ter aprendido com eles, nos inspirado neles, construído a nossa experiência com Jesus a partir dos exemplos que nos deram, para que então nós possamos sentir a presença do Mestre nesse momento desafiador. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Simão Pedro. Enquanto ele se apoiava na fé que Jesus demonstrava, na força e na confiança que o Mestre transparecia, na sua segurança, ele esteve bem. No momento em que Jesus se afasta e Pedro é convidado a ver as bases que ele havia ou não edificado, ele fraqueja. Porque havia percebido que ainda não havia estabelecido a sua experiência com Deus. Estava muito ancorado ainda na presença do Cristo. Quando o Cristo é preso e se afasta, por um momento, Simão vacila. E ali ele entende, era preciso agora, mais do que ter Jesus ao seu lado, trazer Jesus para dentro, na fé que pudesse edificar. Então, esse é o segundo risco ao qual estamos sujeitos, se não construirmos realmente a nossa vivência com Jesus, a nossa autoridade, porque é isso que nos dá força, é isso que nos dá resiliência, é isso que nos permite lidar com as experiências difíceis da vida com confiança, ancorados no Divino Mestre. Há até um caso interessante para a gente ver como muitas vezes se faz essa transposição de fé, né, e essa transposição da experiência com Jesus para outros. Há um caso interessante no livro de Atos dos Apóstolos, que está narrado lá no capítulo 19. Era um caso de um indivíduo que estava sujeito a um processo obsessivo, uma subjugação, e existiam ali alguns indivíduos que se dedicavam a, entre aspas, expulsar demônios, né? Eles eram judeus, eram 7 filhos de Seva. E em determinado momento, eles chegam para aquele indivíduo que estava submetido lá à subjugação e dizem assim: deixa esse indivíduo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, deixa esse indivíduo, afasta-te desse indivíduo. E a resposta do Espírito, né, que ali estava controlando o indivíduo, é verdadeiramente uma lição. Embora venha de um espírito que estava num processo obsessivo, né, mas é realmente uma resposta muito sábia, que nos traz muito a meditar. Ele diz assim: olha, eu já ouvi falar, bem conheço Jesus, eu já ouvi falar de Paulo, mas e você? Quem é você? Em outras palavras, eu bem sei da fidelidade, da autoridade de Jesus, eu bem conheço essa figura, eu bem conheço Paulo, a sua fé, o seu trabalho, a sua dedicação, mas e você, que está aí tentando utilizar-se da fé e da autoridade de terceiros, quem é você? Em outras palavras, não adianta. Ou é a sua edificação, ou é a autoridade construída na vivência, ou então é simplesmente ilusão. E o que eles fazem então, a cena é até meio cômica, eles avançam, o indivíduo lá, né, o obsidiado, avança sobre aqueles indivíduos, os deixa nu, feridos, e eles saem então correndo, desesperados. Porque intentaram se apoiar sobre bases de terceiros, sem terem eles próprios construído uma experiência de fé, uma experiência de autoridade desenvolvida pela vivência. Então é preciso que nós, nas nossas atividades como um todo, façamos isso. Busquemos essa nossa experiência com Jesus. A experiência do Chico com Jesus nutria e sustentava ele, mas a gente não vai viver só daquele encantamento que as suas palavras e os seus exemplos nos traziam. A experiência de Jesus daquele expositor que você admira sustenta ele na tarefa, mas você não vai se sustentar dessa fé,
da fé dele no momento em que você estiver sujeito à experiência. É preciso incorporar, trazer essa inspiração e fazer esse trabalho, a começar pelo conhecimento realmente de Jesus, pelo conhecimento das suas lições. A começar pelo começo, como falávamos no início. Quantos de nós já fomos ao texto? Quantos de nós já fomos realmente ver o que Jesus falou, quando ele falou, como é que foi a vida de Jesus? Muitas vezes somos nós os cristãos que desconhecemos a vida do Mestre. Que pouco ou quase nada lemos realmente sobre aquilo que foi escrito por aqueles que com ele conviveram. Então comecemos pelo começo, pelo estudo do Evangelho. Me recordo de uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, São Vicente de Paulo, lá no capítulo 13, item 12, ele diz assim: quisera que dedicassem mais interesse e mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, no entanto, esse livro, consideram no repositório de palavras ocas uma carta fechada, deixam no abandono esse código admirável. Ou seja, quanto está existindo de nós realmente esse anseio de tirar ali, a partir das chaves que o Espiritismo nos dá agora, todos os tesouros imensos, ali escondidos por detrás do véu, da letra, daquelas parábolas, daquelas falas aparentemente singelas de Jesus, mas que escondem bilhões e bilhões de anos de evolução, em sínteses poderosíssimas. Num aporte de ideias novas, de sentimentos novos ao nosso coração, ao nosso espírito e à nossa mente, capaz de nos guindar e nos impulsionar a novas esferas de vida, de pensamento e de realização. Porque é isso o Evangelho. Não um conjunto de textos, mas um templo maravilhoso de ideias. Como vai dizer João Bosco, numa mensagem muito bonita, no capítulo 8 do livro Mentores e Ceareiros. Um manancial infinito de ideias, ideias que, aos poucos, ao serem incorporadas em nós, vão se traduzindo gradativamente em novas condutas, que por sua vez definem novos hábitos e, com isso, nova vida. Vida abundante. Há uma frase de Neo Lúcio que eu sempre gosto de relembrar acerca do estudo do Evangelho. Ele diz: o hábito de estudar o Evangelho, meditando nas suas lições, é um processo de imantação do nosso espírito às esferas superiores. Quando vou ao texto, na postura do pobre de espírito, isto é, do humilde, que anseia por aprender, que se abre às fontes do infinito e que com Jesus quer crescer, quando assim o fazemos, estamos, na verdade, imantando a nossa mente às esferas superiores. Estamos criando um canal vigoroso, vasto, de comunhão, de conexão com as esferas superiores, com a mente dos espíritos que regem os destinos da Terra, que regem a nossa evolução, nossos benfeitores espirituais. De modo que se torna, então, um fluxo vigoroso que impulsiona a alma a novas concepções, a novas perspectivas quanto à vida. Isso é o começo, é ir ao Evangelho, é ler e estudar mais do que ler o Evangelho. Para a gente começar a construir a caminhada que um dia nos levará, de fato, a conhecer a Jesus e com Ele comungar, que é a finalidade a qual buscamos. Então, São Vicente de Paulo, concluindo lá a sua fala, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: todos os vossos males provêm do abandono voluntário a que votais esse resumo das leis divinas. Olha a força dessa frase, gente. Todos os vossos males nascem do abandono voluntário a que votamos as lições de Jesus e a oportunidade de uma experiência mais profunda com Jesus. Porque sendo Ele a humanidade real, o arquétipo do ser humano perfeitamente integrado ao Criador e às suas leis, é Ele, por conseguinte, o arquétipo da vida feliz, da vida pacificada, da vida harmoniosa. Os nossos males, portanto, nascem da nossa ausência de busca, de esforço por trazê-lo.
por trazer as ideias das quais foi o emissário para o nosso mundo interior, para o nosso universo. Então esse é o primeiro passo a ser dado. O conhecimento, construindo paulatinamente essa relação na perseverança, na constância. Não é algo que se faz em alguns poucos minutos, não é algo que se faz na única visita que faço na semana ao centro ou à minha casa religiosa. É algo que se faz, de preferência, corriqueiramente. Dedicar momentos da nossa vida, momentos do nosso dia a estarmos com o Mestre, a dialogarmos com Jesus. Porque só assim a gente vai construindo essa relação com Ele. Foi isso que Paulo fez antes de começar realmente o seu apostolado. Ou de onde a gente acha que vem aquela força? De onde vinha aquela confiança, aquela fé? Senão do processo que ele construiu com Jesus, naqueles 3 anos no deserto, depois dos 3 anos no Monte Tauro, em que ele foi aprendendo a conversar com o Mestre no silêncio da sua consciência e do seu coração, porque Jesus conversa conosco. Jesus é um Mestre vivo, não é um símbolo legendário, como Emmanuel vai dizer nesse texto que estamos lendo aqui, o capítulo 85 do Caminho, Verdade e Vida. Ele diz, Jesus não é símbolo legendário, é um Mestre vivo. Então Paulo, naquela busca, indo ao deserto, foi ele fazer mais ou menos o que Pedro, João e Tiago fizeram nos 3 anos em que conviveram com Jesus. Estabeleceram as bases para depois cumprir a tarefa que lhes cabia. Paulo não havia convivido com Jesus até então, mas o que ele fez naquele deserto, senão essa convivência? Na medida em que ele ia tecendo ali, fazendo os seus tapetes, fazendo as suas tendas, ele ia treinando os seus ouvidos espirituais, a sua percepção para ouvir essa voz do bom pastor. Quando ele volta do deserto, lá do oásis, em direção novamente a Jerusalém, depois de passar por Damasco, ele vai passando pelas regiões onde Jesus viveu, ele visita a Galileia, ele conversa com Levi, não se identifica, conversa com Maria Madalena, conversa com as pessoas que foram curadas por Jesus, enfim, ele foi criando esse contato, essa intimidade, a sua relação com o Mestre. Porque só aí ele passou realmente, então, a ouvir e perceber a orientação do Cristo ao longo de toda a tarefa que viria a ter depois. Sem isso, não a faria. Não conseguiria realizar o processo, que foi dos mais desafiadores. Como diz Jesus, em falando do bom pastor, as suas ovelhas conhecem a sua voz. A voz do Cristo está aí, ressoa em todos os recantos do mundo. Mas só aqueles que, na postura das ovelhas mansas, humildes, resignadas, que buscam realmente o pastor, só essas que buscam intimidade com ele vão aprendendo a distinguir, a discernir a sua voz no meio dos tantos ruídos que querem nos desviar do que temos de fazer. Porque vozes, convites, atrações do mundo são tantos. Mas identificar a voz de Jesus no meio desses tantos, esse é o nosso desafio. E isso só se faz com esse contato, com essa relação que vamos construindo com o Mestre. Foi o que Paulo buscou fazer ali naqueles 3 anos. E é o que cada um de nós é convidado hoje a realizar, a edificar com Jesus. A construir também essa nossa relação. Por isso, no texto aqui, Emmanuel diz: é necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta redizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. Quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Jesus não é um símbolo legendário, é um mestre vivo. E aí mais adiante ele diz: neste capítulo, portanto, é ilógico recorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios. É útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observar a influência excelsa nos dias tranquilos
nos tormentosos. Reconheçamos, pois, atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, olvidando o serviço que nos é próprio. Então, Paulo lá não repousou na fé de Ananias, não repousou na fé de Barnabé, não repousou na fé de Gamaliel, nem de Abigail. Foi ele construir a sua na experiência com Jesus. A começar pelo conhecimento dos textos, devorou o evangelho que lhe foi entregue por Gamaliel, evangelho que havia pertencido a Simão Pedro. Ganhou intimidade com os textos para que, passando dos textos para além, para o Espírito, pudesse ganhar intimidade na relação com Jesus. E assim desenvolver realmente o amor pelo Mestre. As palavras, portanto, na referência que fizemos a Jesus, serão palavras que nascem ou que brotam do nosso coração. De um coração que realmente se conectou ao de Jesus. Não serão mais referências a terceiros ou de terceiros, mas antes daquilo que realmente sentimos. Ao chamarmos Jesus de amigo, será realmente o nosso amigo. Ao chamarmos Jesus de mestre, será realmente porque assim o vemos e assim o compreendemos. E assim nos esforçamos por segui-lo. Será, portanto, as bases já edificadas da nossa fé. Embora ainda imperfeita, em construção, mas já a nossa fé, a fé que nos sustenta. Eu me lembro que certa feita, há um tempo, eu via uma pessoa muito querida passando por experiências muito difíceis, muito desafiadoras mesmo, e ela passando por aquilo com uma certeza, com uma firmeza, com uma fé, né? Que aquilo me impressionava, né? Aquilo me impactava, e eu lembro então que eu pensei assim, nossa, mas que fé é essa, né? Quando que eu vou ter essa fé? Acho que eu nunca vou ter. Percebendo o quanto ainda me faltava de edificação para poder passar por aquilo. Então eu pensei aquilo comigo, não falei nada para a pessoa, no outro dia a pessoa me liga, e dizendo assim, olha, os amigos espirituais estão falando aqui, que é para você não ficar assim comparando a fé de um com a fé de outro, porque cada um tem a sua fé e terá de edificar a sua para as experiências que terá de passar. Então, ao invés de repousar tanto na fé de outros, de nos impressionarmos tanto com a fé de outros, tomemos isso como inspiração para edificar a nossa. Esse é o recadinho que eles estão dando aí para você fazer. Então, a gente recebe o recado e vai aprendendo, e vai despertando para a necessidade desse trabalho íntimo, que é o que nos sustentará no momento difícil. Ou seja, realmente conhecer a Jesus a partir desse amor que possamos desenvolver coração a coração com Ele. Porque a gente só ama aquilo que conhece. A gente só ama aquilo que conhece. Aquilo que a gente não conhece, a gente pode se encantar, aquilo pode nos fazer brilhar no primeiro momento, pode nos impactar, pode nos emocionar, mas amar só aquilo que a gente conhece. É por isso que muitas vezes aquele eu te amo do início do relacionamento logo se converte numa mágoa, até num ressentimento muitas vezes, por quê? É aquela coisa expressa ainda distante da convivência real que permite o conhecimento. Amor só há quando? Na convivência. E em reconhecendo e conhecendo as imperfeições e limitações do outro, ainda assim, vejo naquele outro o coração com quem quero partilhar a existência. Assumo um compromisso de partilha, em que cada um se sente pleno, completo, em que o outro não tem a tarefa de me completar, mas antes resolvemos nós partilhar, reconhecendo as imperfeições, mas por isso mesmo, tendo o amor a nos unir e a nos inspirar para seguir caminhando. Amor, portanto, só há quando há conhecimento, quando há convivência, quando há experiência de intimidade. E é isso que Jesus convida a todo discípulo a desenvolver para com Ele. Mais uma vez, em se referindo ao bom pastor, lá no capítulo 10 de João, ele diz em relação às suas ovelhas, eu conheço as minhas ovelhas e sou por elas conhecido. Essa é uma expressão, um hebraísmo, que na verdade representa ou denota intimidade. Conhecer e ser conhecido naquela cultura representa a intimidade que nasceu do afeto, da experiência profunda de convivência. É isso que Jesus quer que tenhamos com Ele.
Para amar é preciso conhecer. Ou só conhece realmente aquele que ama. Aí João Evangelista vai fazer um paralelo muito bonito na sua primeira epístola, no capítulo 4, entre conhecimento e amor. Lá no caso, ele se refere a Deus e ele diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. No fundo, ele está dizendo que conhecimento e amor são coisas que se complementam, que se fundem numa só. Eu só conheço realmente aquilo que eu amo, e eu só amo aquilo que realmente eu conheço. Assim será a nossa relação com Jesus. Para que ela nos fortaleça, para que ela se estabeleça em bases sólidas, precisamos conhecê-lo, e assim vamos amando cada vez mais. E é esse amor por Jesus que nos sustenta nas provas mais difíceis. É esse amor pelo Divino Mestre que é sempre correspondido de maneira abundante, que nos dá força para vencer os grandes desafios. Quando não é um amor que ainda parte do meu coração, mas é algo que ainda pego de terceiros no momento da prova, faltam-me recursos. Mas quando é algo que já vibra e pulsa no meu coração, no momento da prova eu o sinto ao meu lado. Eu o sinto a caminhar comigo, a me sustentar. E eu sinto esse compromisso de, com ele, avançar um pouco mais em direção ao destino que nos espera. Porque o conhecimento efetivo leva ao amor, e o amor nutre e sustenta o conhecimento. Mas mais do que isso, esse amor por Jesus vai se convertendo em vivência. Diz o Mestre no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Se alguém me ama, que por conseguinte, naquilo que estamos falando, se alguém me conhece, ele acrescenta, observará a minha palavra. E como consequência, ele diz, e então eu e meu Pai viremos até ele e faremos morada junto a ele. Então olha a conexão que Jesus está fazendo. Amar o Mestre implica em viver a sua mensagem. E amar o Mestre está relacionado a conhecê-lo. Então, no esforço por conhecer, vou aprendendo a amar e, amando, vou começando cada vez mais a viver. E é nesse sentido que fica para cada um de nós a pergunta: conheço a Jesus? Quando eu falo, Jesus é um mestre divino, eu falo com conhecimento de causa? Claro que ainda imperfeito na nossa condição, não há que se exigir ou se esperar conhecimento absoluto e profundo do mestre, mas enfim, é algo que parte realmente de um conhecimento, de uma experiência de amor, redundando em vivência com o mestre, ou é ainda apenas a repetição de palavras ouvidas, a repetição de lições transmitidas? Conhecer, amar e viver, fundidos num todo. Deixando para cada um de nós a pergunta que motivou-nos a reflexão nesta noite. Com essa nova compreensão do que seja conhecer Jesus, amá-lo e servi-lo, o quanto efetivamente cada um de nós já conhece a Jesus, conhece de Jesus. Que investamos à luz de tudo quanto temos recebido, à luz desses exemplos que nos são dados através desses emissários fiéis, de bases já consolidadas na fé, de experiência realmente já formada no amor por Jesus, que se traduz na fidelidade com que viveram a sua mensagem. Que tomemos tudo isso como nosso, ou para nós, como estímulo, mas que encetemos, enfim, a nossa caminhada com Ele, como Paulo fez, como Madaleno fez, como Pedro fez, como Eurípides Barçanufo fez. Busquemos conhecê-lo na intimidade do nosso coração, ouvir a voz do bom pastor, conhecer e ser conhecido, enfim, amar e ser amado. A traduzir-se nessa vivência fiel a Jesus, seja nos dias de alegria, seja nos dias tormentosos. Porque há aquele que trouxe Jesus para viver com Ele, aconteça o que aconteça lá fora, portas adentro do coração e da alma,
será sempre, um dia, será sempre sol e luz a nos guiar em direção ao porvir. Que Ele, portanto, abençoe e inspire a cada um de nós e que possamos realmente conhecê-lo para amá-lo e, enfim, sermos a Ele fiéis na construção de um novo amanhã. Muita paz a todos, muito obrigado.